tributação de altas rendas e dividendos, esse é o assunto do momento e que tem tirado o sono de muita gente. E se esse é o seu caso, acompanhe esse vídeo aqui até o final, que eu vou explicar em linhas gerais o que realmente isso significa e o que muda na sua declaração do imposto de renda e na sua rotina fiscal e tributária. Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade, e o nosso objetivo aqui com o canal é trazer informação de forma clara, objetiva, simples, que o empresário consiga entender e aplicar no seu dia a dia. Então aproveita, já curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia, nenhuma informação relevante para o seu negócio. Agora falando especificamente da Lei 15.270, que foi sancionada agora em novembro de 2025, vai entrar em vigor a partir de 2026 e está exigindo muita organização e atenção tanto de nós contadores quanto dos empresários, para mapearem o seu cenário, entender o que isso vai refletir efetivamente lá no dia a dia da sua empresa e nos rendimentos da sua pessoa física. Porque o que a gente tinha antes? Até o momento, distribuição de lucros e dividendos de empresas eram isentos de tributação. Não havia tributação sobre esses valores que a empresa distribuía para o sócio a título de distribuição de lucros. Então, isso entrava sempre lá na declaração do imposto de renda pessoa física como rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, em 2026, a gente vai fazer a declaração, do ano calendário 2025, então ainda não vai ter um reflexo direto, mas quando chegar lá no início de 2027, que a gente for fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, ano calendário 2026, aí é que a gente vai começar efetivamente a sentir os efeitos dessa tributação lá na declaração anual. Mas tem uma outra questão que eu vou explicar aqui também, porque o que é que muda com a nova lei, a Lei 15.270? Ela redefiniu principalmente, um dos pontos iniciais que eu vou trazer aqui também, a faixa de isenção, aquela primeira faixa de tributação do imposto de renda pessoa física, que é isenta do imposto, ela foi ampliada e em contrapartida passou a existir a tributação da distribuição de lucros e dividendos a partir de um determinado valor e também do que se chama de altas rendas, Isso faz parte lá da ideia da reforma tributária sobre a renda. Esse foi um primeiro passo. Então, nova faixa de isenção mensal, a primeira mudança. A partir de 2026, quem recebe até R$5.000 por mês, eu tenho um salário de R$5.000, enfim, tem um rendimento ali até R$5.000 por mês, esse rendimento fica totalmente isento do imposto de renda pessoa física. Aí tem uma faixa intermediária aqui entre R$5.000 e R$7.350, vai ter uma tributação reduzida. Então, muitos contribuintes aqui que hoje têm a obrigação de pagar o imposto de renda pessoa física vão passar ou a não pagar mais, até R$5.000, ou entre R$5.000 e R$1 até R$7.350, vai ter uma tributação reduzida. A partir daí, a tabela do imposto de renda pessoa física não teve alteração, então a gente continua lá com uma última faixa de 27,5% de tributação. Essa é a questão, Isso vai influenciar o quê? Por exemplo, pequenos empresários que retiram Prolabore até R$5.000 por mês. Esse valor, hoje ele é tributado, a partir do ano que vem ele vai passar a ser isento. Agora, a outra questão que essa legislação trouxe de mudança, tributação sobre dividendos acima de R$50.000 por mês. Então aqui a gente tem duas situações. A distribuição mensal de dividendos para quem faz retiradas mensais da empresa e lá no ajuste anual, lá na declaração do imposto de renda pessoa física anual. Então esses são os pontos mais polêmicos da legislação, Dividendos distribuídos acima de R$50.000 mensais, então aquelas pessoas que tiram uma distribuição de lucros ou um pagamento de dividendos aí acima de R$50.000 mensais, passam a ter sobre esse valor acima de R$50.000 10% de imposto de renda retido na fonte, ou seja, a empresa, antes de distribuir o dividendo para o sócio, faz a retenção e o recolhimento desse imposto de renda. Agora, a outra questão, o imposto mínimo para altas rendas, está se chamando IRPF mínimo. O que é isso?
A lei também criou, né, um piso de tributação, ou seja, quem tem renda muito alta, o que foi considerado renda muito alta aqui? Acima de R$600 mil no ano, rendimentos acima de R$600 mil, e aí aqui não está limitado à distribuição de lucros e dividendos, aqui se somam todas as rendas da pessoa física. Salários, lucros, aluguéis, investimentos, somando todos esses rendimentos, se ultrapassar R$600 mil no ano, vai ter o recolhimento aqui também de um mínimo obrigatório, por isso que está se chamando Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo. E esse mínimo ele vai de 0,01% até 10% progressivamente, entre 600 mil e 1,2 milhões, essa alíquota vai aumentando e ela tem um teto de 10. Então, acima de 1,2 milhão no ano de rendimentos, vai pagar esse RPF mínimo de 10%, certo? Isso aumenta a progressividade do sistema e também exige um planejamento tributário muito mais atento, né? Porque antes a gente não tinha esses dois dispositivos, né? A tributação de lucros e dividendos acima de 50 mil no mês e a tributação de altas rendas, né? Considerado quem tem rendimento aí acima de 600 mil no ano. E quais são as pessoas que mais serão impactadas por essa mudança na legislação? Sócios que recebem dividendos elevados, empresários que usam a distribuição de lucro como principal forma de remuneração, né? Investidores com holdings ou múltiplas empresas precisam estar atentos também, porque esses rendimentos vão ser somados lá para os 600 mil no ano, né? Proprietários de negócios com lucro alto que retiram pouco pro labore, enfim, todo esse cenário, essa estrutura vai ter que ser reestudada, reavaliada, reestruturada efetivamente, porque quem tem renda relevante precisa reorganizar os seus fluxos financeiros para evitar a tributação. Então agora vão passar a surgir novos dispositivos aqui de estruturação patrimonial para talvez tentar reduzir essa tributação, né? Então, cuidados que a gente precisa já ter de antemão, né? O que a gente já observa que pode acontecer? Perda de liquidez, porque agora a gente vai passar a ter uma retenção aonde não existia antes. Um possível recolhimento complementar, caso, né, a renda ultrapasse lá 600 mil no ano. Obrigações acessórias que com certeza vão aumentar o trabalho interno do contador, por exemplo. Essa tributação de dividendos, ela precisa ser informada em obrigações acessórias, o que antes não existia essa necessidade. O empresário precisa estar mais organizado com a sua documentação, porque para ele distribuir dividendos ele precisa ter a contabilidade fechada. Então tudo isso precisa estar organizado, porque eu fazia lá 2 retiradas no ano, uma de 300 mil reais, uma de 200 mil reais, porque só fechava a contabilidade para distribuir lucro 2 vezes por ano. Sobre esses valores você vai ter tributação. Talvez se você diluir isso ao longo do ano, ao longo dos meses, você não vai ter tributação. Então por isso aqui um trabalho mais junto da contabilidade, para que haja fechamentos efetivamente mensais para fazer a distribuição desses lucros e evitar uma tributação. Esse pode ser um ponto de atenção aí no seu negócio, né? Porque se isso não tiver planejado, você vai acabar pagando mais imposto do que o necessário, sofrer retenções inesperadas ou até mesmo cair em malha fiscal, né? Caso você vá retirando dinheiro da empresa sem fazer o recolhimento, às vezes sem estar com a contabilidade fechada, tudo isso pode acontecer. Então, como que você pode se preparar? Como que a gente está orientando aqui? Primeiro de tudo, mapeie suas fontes de renda. Entenda de onde vêm os seus rendimentos. Observa se costuma ultrapassar os 600 mil, se está próximo, o que você pode fazer aí nesse cenário, né? Mapeando todas as fontes de renda. Avaliar se as suas retiradas ultrapassam 50 mil reais por mês na empresa. Considerar a reorganização de estrutura societária, né? Fazer holdings, reorganizações. Qualquer estratégia legal que possa melhorar a eficiência tributária é válida nesse momento, né? Consulte um contador tributarista, alguém que vai poder te orientar, né? Não fica só no achismo, só na pesquisa ali, você com você mesmo. Conversa com alguém que está acompanhando, que está entendendo o que está acontecendo aí na prática nesse cenário. Faça simulações, porque 2026 já está aqui na porta. E para tudo isso, nós aqui da Santa Contabilidade, além desse canal de informação geral para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo,
a gente também tem todo um atendimento especializado. Então, se você tem alguma dúvida, precisa de um atendimento mais específico para a sua situação, ou deixa comentário aqui nesse vídeo, ou acessa ali os nossos canais de comunicação na descrição do canal e fala diretamente lá com a equipe da Santa Contabilidade que vai poder te ajudar, tá certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. A gente vai produzir muito mais sobre esse tema que está só começando. Então, continua acompanhando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.